Prontinho. Agora está gravando. Vocês me ouvem bem? Sim. Legal. Então, vamos continuar então com o nosso conteúdo, né? Ontem eu ia apresentar mais o plano de ensino, né, e acabei falando um pouquinho, dando um overview, né? Não consegui me segurar e falei um pouquinho sobre a disciplina como um todo. Mas hoje a gente vai continuar nesse assunto um pouco introdutório, tá? E nas próximas aulas a gente vai começar a abordar, né, cada um dos pontos, tá? Logo após essa aula, a gente já vou começar a procurar e disponibilizar artigos para vocês referente aos primeiros temas, tá? E aí vocês podem acompanhar lá no Classroom o plano de ensino com o cronograma, tá, de atividades. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho agora, assim, né, sobre o ciclo de vida do software seguro. Então, a disciplina não é engenharia de software segura, né? É engenharia de software seguro. Não é engenharia que é segura, e sim o software, né, que a gente quer produzir de forma segura, né? Que seja, no final das contas, né, que o produto seja um produto seguro. E para isso nós vamos ter aí uma série de passos, como a gente já falou na aula passada, tá? Então, né, por que engenharia de software seguro? A tecnologia, como vocês sabem, vem avançando, vem surgindo coisa nova o tempo todo, né? Eu acho que esse é o momento ideal para vocês perceberem isso, né? Sempre né? Sempre tem coisa nova, mas agora, assim, com esse boom que deu o assunto IA, especialmente, né, depois que surgiu aí a OpenAI, né, o ChatGPT, e depois dele veio uma série de concorrentes, né, o próprio Gemini aí da Google, vários outros projetos grandes. Isso é uma prova, né, de que a tecnologia está avançando muito, né, e cada vez mais ela domina vários aspectos da nossa vida, né. Há pouquíssimos anos atrás, né, quando eu falava de tecnologia, de nossa vida, né, de aspectos da nossa vida, eu falava de celular, que faz parte da vida da gente, do dia a dia, falava de coisas que hoje já é, assim, já é mais comum, nem é novidade mais. Hoje, né, quando eu vou falar a mesma coisa, o assunto já muda um pouco, a gente já começa a falar de IA como parte do cotidiano. Então, antes IA, né, pouquinho tempo atrás, era algo que era uma novidade, era uma coisa muito, assim, para especialistas, para quem realmente trabalhava com IA, né? Hoje em dia, com essa explosão, começou a se popularizar demais, e aí na segurança não é diferente também, né? Na segurança, com essa ampliação do acesso à informação, tanto informações para proteção quanto informações para causar ataques, né, formas de violar sistemas, etc e tal, ou seja, se você precisa mapear potenciais vulnerabilidades em um sistema hoje, você pode usar esse acesso que a IA te dá para você conseguir fazer testes de penetração, por exemplo, de uma maneira muito mais facilitada. Você pode começar a usar ferramentas que antigamente você precisava de um certo treinamento ou curso de segurança. Hoje, com 2, 3 frasezinhas com o ChatGPT, você já tem um passo a passo, por exemplo, né, para você fazer muita coisa interessante. Então, o interessante, né, quando a gente fala de IA, é que vocês saibam que isso pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Então, assim como atacantes podem explorar falhas de uma maneira mais automatizada, o usuário do bem, né, o implementador, né, ali, o desenvolvedor que está implementando o software também pode usar isso para conseguir melhorar a sua segurança, tá? Então, mesmo que não envolva IA, né, que foi o exemplo que eu dei agora, o software ele precisa de garantir que seus dados eles fiquem seguros, né, especialmente quando nós temos dados do usuário que são dados sensíveis, tá? Então, além dessa segurança dos usuários, dos dados desses usuários, né, da sensitividade desses dados, né, eu também mencionei na aula passada que no início, né, do ciclo de vida do software, agora também, quando eu falo agora, nos últimos anos, em 2018, entrou em vigor a LGPD e logo depois já, pouquinhos anos atrás, eu acho que foi 2023, se não me engano, já foi aplicada a primeira penalidade, né, de uma empresa que vazou dados, né, que não estava adequada à LGPD e agora, assim, entrou em vigor para valer. Tá? Então, antes a gente olhava, opa, é uma lei nova, mas ainda não está multando, entrou em vigor, mas ainda tem aquele período para se adaptar. Agora vocês, né, a geração de vocês, são uma geração que tem que se formar já sabendo que, opa, eu não consigo me formar sem saber LGPD, pelo menos entender que eu preciso me preocupar com alguns requisitos básicos aí para eu poder pôr um software no mercado, para eu poder lançar um software, né? Então, antes, né, você poderia fazer aí seu site, seu aplicativo, lançar para brincar e tal. Hoje, mesmo que não tenha fins lucrativos, né, que não envolva o lado financeiro, etc.,
Se você faz um aplicativo bobinho aí para qualquer coisa, você tem que se preocupar, né, com os dados dos usuários, mesmo que seja para você compartilhar para os seus colegas, você compartilhar no contexto mais universitário, você pode responder, né, legalmente, né, por eventuais vazamentos de dados ou falta de tratativa de dados, né? Não só vazamento, mas às vezes o usuário ele quer acesso ao dado dele, quer que você exclua um dado dele e você não tem essa opção no aplicativo, você já está descumprindo a lei. Às vezes não, né? Em geral, né, se você não estudou LGPD, você tem um potencial enorme para você ferir a lei, né? Se vocês estão acostumados a navegar na internet, que eu acho que todo mundo está, né? Vocês devem perceber que de alguns meses atrás, talvez um ano já, começou a aparecer uma mensagenzinha, quase todas as páginas que vocês navegam, né? Sobre políticas de cookies, você permite, você quer restringir, você libera todos os cookies, você quer liberar apenas os essenciais, ou seja, é um saco isso para a gente usuário, ficar aparecendo pop-up e ter que apertar, é um saco. Só que as páginas são obrigadas a fazer isso, né? Se elas fazem alguma tratativa com os dados do usuário, mesmo que sejam para saber se vocês estão acessando mais uma ou outra área do site deles, né, que é um dado que parece ser inofensivo, né, e eles vão armazenar informações sobre vocês, eles têm que estar dizendo para vocês, opa, a gente usa informações de vocês para isso, para aquele outro, né. Então, vocês percebem, né, navegando nesses sites que aparecem essas mensagenzinhas, de que já começou a mudar, de que já começou a aparecer sinais de que há uma preocupação maior com aspectos legais de regulamentações, tá? E por que a gente tem que pensar, então, em software seguro? É aquela coisa, né, que eu falei para vocês. Né? Quanto mais os softwares eles fazem parte, né, quanto mais os sistemas computacionais eles entram na nossa vida, né, tanto no mundo corporativo, né, no mundo dos negócios, ou mesmo nas vidas pessoais de vocês, né, e muito provavelmente alguém aqui já deve ter compartilhado alguma coisa que não gostaria que vazasse, mas que já compartilhou com uma IA, por exemplo, né, com o ChatGPT. Eu mesmo já fiz alguns testes assim que eu parei para pensar, cara, mas se isso aqui fosse exposto, às vezes eu passei um documento meu, alguma coisa, né, que era confidencial, de certa forma, tinha um certo nível de não digo sigilo, mas era privado, algo privado, né, que às vezes tu passa para IA, para ela, até um artigo teu não publicado, né, você passa para IA para ela melhorar, fazer uma correção ortográfica, alguma coisa do tipo, né, você está confiando naquela IA, né, você está confiando que aquele dado não vai estar exposto, né, então tem gente, né, em empresas que acabam também nem se dando por conta, mas tem um montão de nomes aqui, eu preciso organizar alfabeticamente, eu preciso fazer um processamento, verificar, não sei o quê. E hoje em dia, se tu lançar uma planilha para o ChatGPT, ele faz maravilhas, né? Assim, é muito mais fácil do que tu fazer a fórmula no Excel para fazer aquela coisa, né? Que você quer fazer. E muita gente acaba fazendo isso na inocência, né? Não para pensar, opa, isso aqui eu posso estar expondo dados, por exemplo, né? E, mais uma vez, né? Não só na IA, né? A IA é só um exemplo que eu estou dando porque é algo que está muito na moda, todo mundo está usando, mas qualquer tipo de software que você vai fazer, né? Quanto mais aquele software está imergido na sua vida, quanto mais você depende no seu dia a dia para sua vida, para fazer suas coisas, né, gestão de informações pessoais, ou pior ainda, de terceiros, né, informações pessoais que não são não são suas próprias informações, mais você está suscetível, né, a receita, né, no caso das empresas, eventualmente multas, às vezes super grandes, né, às vezes a multa é inclusive proporcional à receita da empresa, então quanto mais a empresa faz dinheiro, maior é o potencial de tomar uma multa gigantesca, né? Pode manchar a reputação, né? Quando a gente fala de empresa, né? Sem contar, né? Os danos pessoais que eventuais vazamentos de dados podem acarretar. Um erro de software em um sistema de controle embarcado, como um carro, né? Por exemplo, aí já começa a ficar, o buraco fica mais embaixo, né? Aí a coisa pode ser um pouquinho mais grave do que você simplesmente expor algum dado que não era para você expor, né? Um erro de software, né, uma vulnerabilidade, pode levar, no mínimo, a recalls daquele modelo do carro, para você ter que, né, devolver, levar até a fábrica para reparar aquele problema, ou pior ainda, né, se não acontecer esses recalls, ele pode causar um acidente, pode tirar uma vida, né? Então, você pensar no software seguro, né, não só no sentido de ser robusto a falhas naturais, mas de não deixar falhas que podem ser exploradas intencionalmente por uma pessoa maliciosa, né, um atacante, é fundamental, né? Isso pode, muitas vezes, estar lidando com a vida das pessoas, né? Quando a gente fala em software, geralmente a gente está acostumado ali com o software que a gente faz na faculdade, que é o software
que trabalha com gestão de informações, cadastros, etc., né? É o mais comum para o nosso cotidiano de sala de aula, né? Mas quando a gente fala de software na prática, no mundo corporativo, no mundo real, nas empresas, a gente pode estar falando de software que controlam sistemas aéreos, né? Controlam carros autônomos, né? Então, esse tipo de software tem um alto nível de criticidade, tá? Então, isso é um cenário onde você precisa ter mais cuidado ainda com a engenharia do software seguro. E se você tiver, então, empresas, né, com seus computadores infectados com malwares, também você pode, eventualmente, expor informações aí confidenciais, que, em alguns casos, essas informações podem ser até mesmo o segredo, né, que faz a empresa faturar, né? Imagina empresas, já aconteceu vários relatos, né, de empresas que têm códigos-fontes, por exemplo, de seus softwares expostos, né, já tem vários relatos aí de vazamento, né, de informações que aquela informação era o core da empresa, era o que fazia a empresa ter um diferencial, né. Tem aquela famosa data, né, famosa frase, né, data is the new oil, data é o novo petróleo, né, os dados são os novos, é o novo petróleo, né, da atualidade. Então, quer dizer, é o bem mais valioso das empresas, né, assim, das corporações, são os seus próprios dados, né, e aí uma vez que isso é vazado, né, que tem um ransomware que sequestra essa informação, a empresa pode vir a falir, né? Então, tudo isso é para vocês entenderem que quando a gente fala de segurança em software, não é só um requisito não funcional que você vai pensar, tem que ter segurança, e deu. Quando estiver pronto, agora eu vou adicionar uma sprint para pôr segurança. Não, é algo um pouco mais sério, né, do que parece. E muitas vezes a gente não olha com essa ótica, assim, né? A gente não dá devida importância para a segurança. E aí, se eu pegar um dos livros clássicos aí de engenharia de software, né, do Somerville, ele define o seguinte, né? Como os sistemas de software são tão importantes para os governos, empresas e indivíduos, é essencial que o software seja confiável, né? Então, aí ele define esse termo, essa palavra-chave aí de confiável, né? E o que significa ser um software confiável, segundo esse autor? O software deve estar disponível quando necessário e deve funcionar corretamente e sem efeitos colaterais indesejáveis, como a divulgação de informações não autorizadas, por exemplo, né? Então, lá em 2007, né, num livro de engenharia de software, já haviam aí a menção, né, à engenharia de software seguro, né? Mas ainda assim, por muitas e muitas vezes, a gente, até na faculdade mesmo, né, a gente não tem aquela devida importância para a segurança do software, né? Não é à toa que as pessoas que acabam gostando dessa área, muitas vezes se formam e vão fazer uma especialização, vão, né, fazer algum curso aí para aí sim ganhar aquele conhecimento e dizer, não, peraí, eu entendo de segurança de software. O que, na minha opinião, né, deveria ser algo tão básico quanto você fazer qualquer outra coisa no software. Você saber implementar, você saber testar, você saber deixar ele de fato seguro, né? Para mim, um software que não é seguro, é melhor que ele não exista muitas vezes, né? É melhor, às vezes, você não ter um software para controlar um avião, para controlar um veículo autônomo, para controlar a energia toda de uma cidade, por exemplo, do que você ter aquele software de uma maneira insegura, né? Então, é um ponto importante de ser observado. Então, essa definição, né, de software confiável, né, a gente vai estudar na próxima aula com um pouquinho mais de cuidado depois dessa definição, tá? E aí, isso aqui também eu já adiantei na aula passada, né, mas uma famosa pergunta, né, em que momento que a gente tem que pensar em segurança? Né? No levantamento de requisitos? Ou é no projeto, design do software, nessa arquitetura? Ou é no processo de desenvolvimento, né, codificação em si do software? Ou então é só na hora de testar o software? Ou quando ele está em produção tem que pensar em segurança? Ou é quando eu for dar uma manutenção e evolução no software? E aí você já sabe que a resposta é em todos esses pontos, né? Então, vou levantar requisitos? Já tem que pensar em quais requisitos de segurança esse software precisa ter. É um software para controlar um avião, como eu falei antes, então a gente vai ter que pensar em requisitos, né, de segurança bem rígidos para que eu consiga controlar um avião sem riscos. É um software ali para biblioteca? Beleza, eventualmente não preciso ter aquele mesmo investimento em segurança, né? Mas isso não significa que eu não tenho que pensar em segurança. O que significa que eu tenho que investir, às vezes, eu posso contar com algumas ferramentas um pouco mais triviais, né? Em relação àquelas com alto requisito de redundância, alta disponibilidade, né? Uma segurança um pouco mais reforçada, uma criptografia mais forte, que vai envolver mais investimentos em recursos computacionais, né? Dependendo dos meus requisitos, dependendo do meu cenário, eu tenho que considerar uma ou outra, né, opção lá na etapa de levantamento de requisitos. Tá? Então, conhecer o domínio é fundamental para que eu defina meus requisitos de segurança.
Não existem requisitos que sejam bala de prata, né, que funcionem para todos os softwares. Eu tenho que saber para que eu estou fazendo aquele software, qual é o tipo de informação, né, qual é o contexto daquele software. E daí sim, quando eu souber essas informações, eu vou poder fazer um levantamento adequado de quais requisitos de segurança que aquele software precisa ter, né? É a mesma coisa depois, né? Quando eu for desenvolver o software, né? Projetar e desenvolver aquele software também, né? Os meus requisitos, né? Na etapa ali de projeto de software, quem fez a RP4 deve lembrar que a gente falava muito, né? Que a arquitetura, né? Ela tem que estar de acordo com o que eu estou programando, né? Se eu preciso de um software com alta disponibilidade, eu tenho que pensar numa arquitetura que forneça alta disponibilidade, né? Então eu já vou também usar padrões de projetos, eu vou usar designers de software, né? Designers de software que permitam, né, que eu consiga deixar esse software com aquilo que ele precisa ter, né? O que é aquilo que ele precisa ter? São as propriedades de segurança. Ah, é alta confidencialidade, ele lida com informação altamente secreta, é um software para o governo. Acima de tudo, eu tenho que garantir que aquele software vai ter sigilo, né? Ah, ficou fora do ar? Tudo bem, ficar um pouquinho fora do ar, né? Assim, é ideal? Não, não é o ideal. Mas é mais importante que ele mantenha suas informações, mesmo que fique uma semana fora do ar, mas que ele não vaze informação, né? Porque ele é um software de informações sensíveis, do que eu me preocupar com a disponibilidade, né? Agora, tem outros softwares que não, né? É um software que controla daqui a pouco ali uma bomba de insulina, né? Dentro do corpo da pessoa, que se ele não atuar na hora certa, a pessoa pode vir até a falecer. O que é melhor? Vazar daqui a pouco uma informação da pessoa, que também é uma coisa muito ruim, ou o software não funcionar quando ele precisa funcionar, né? Nesse caso, é melhor que ele vaze uma informação, né? Do que ele deixe funcionar e a pessoa acabe morrendo ali, né? Então, para cada cenário, né, vão ter algumas situações onde ou uma ou outra propriedade de segurança ela vai ser priorizada. Não é que ela vai ser a única, né, a merecer atenção. Em geral, você vai ter que ter a segurança, né? Quanto mais melhor, mas às vezes você precisa priorizar assim aonde você vai ter os mecanismos mais robustos, né? Onde você direciona o seu investimento em segurança, né? Com um ênfase um pouco mais forte. E a mesma coisa depois, né, no processo de desenvolvimento, né, de codificação do software, você vai ter que adotar algumas práticas seguras, como eu já falei também na aula passada, aí, como exemplo do SQL Injection, né? Na hora de fazer teste de software, eu também tenho que entender se esse software vai integrar com outros softwares, outros sistemas, então, opa, se vai fazer isso, eu vou ter que ter, então, teste de integração, né? Se o meu software ele vai estar disponível para qualquer pessoa, né, na internet, por exemplo, acessar a interface dele, quer dizer, a interface tem que ser extremamente robusta a erros, né? Tem que garantir que se alguma coisa acontecer de errado na interface, se o usuário fazer um comportamento totalmente diferente do que ele deveria, né? Que isso não vai derrubar o sistema, que não vai deixar ele indisponível, que não vai quebrar o acesso, né, a algumas funcionalidades, né? Enfim, não vai deixar que um usuário acesse o que ele não deve, não vai prejudicar o acesso a outros usuários, não vai vazar informações confidenciais, né? E é claro, né, como eu falei para vocês, quando o software está em produção, você tem que ter um monitoramento contínuo. Você tem que estar olhando o tempo todo, né, para alguns sinais do software para você ver se ele tem sinais de que algo estranho está acontecendo. É a mesma coisa que a gente faz quando tem um paciente lá na UTI, por exemplo, né? Você fica ali com a medida da pressão arterial, com oxigenação do sangue, você fica ali com os batimentos, né? Todas essas informações que você faz quando está na UTI, você fica o tempo todo olhando, para caso algo ali esteja errado, você já atua, né? Já resolve, opa, baixou determinado sinal, né? Você vai ver ali qual substância você pode usar para aumentar o medicamento e tal, né? Porque você está extremamente preocupado com aquela pessoa naquele momento que ela está numa situação vulnerável, né? No mundo do software, a gente não precisa esperar o software começar a ser atacado, ou o software, entre aspas, estar doente para você fazer isso, né? Como você tem a possibilidade, né, de monitorar continuamente, né? Por que não fazer isso, né? Se a quantidade de recurso computacional, o investimento, né, financeiro que você vai ter que ter para proteger aquele software, ele se justifica, quer dizer, se houver alguma falha de segurança no software, você vai gastar mais do que aquilo, né? Extremamente mais, geralmente, né? Você vai ter danos muito maior do que você teria se você tivesse investido em segurança. Acaba sendo natural, né, que você cuide de um software em produção, assim como você cuidaria, né, de um paciente na UTI. Você vai estar coletando sinais também no software o tempo todo, e esses sinais podem ser tráfego de rede, pode ser logs, né, para que você consiga perceber que tem alguma coisa de errado acontecendo, e aí você atua para você bloquear aquilo que está acontecendo. E a mesma coisa, né, e esse ponto aqui, eu acho que a gente não falou na última aula, né, o único ponto que a gente não tinha falado ainda, é sobre a manutenção e evolução do software. Olha,
claro, não é um número exato, né, mas eu diria que 90% do que eu vejo de notícia ou de falhas que acontecem, né, de vulnerabilidades, elas se dão através de updates, né, updates que introduziram algum bug. Você fala, putz, mas o software já está aí rodando há 20 anos e nunca quebrou, mas agora quebrou. Muitas vezes foi uma nova funcionalidade, né, que acabou introduzindo bug, né? Isso, obviamente, né, falha de teste, falha, né, de teste de integração, às vezes no cenário, né, de ambiente do desenvolvedor estava funcionando, né, naqueles dispositivos que eles testou estava funcionando. Vocês não viram agora esse bug que deu recentemente, né, no sistema operacional Windows, onde uma atualização de sistema, né, deixou muitos e muitos, mas muitos servidores e máquinas, né, Windows inoperantes, né, ficava reiniciando o tempo todo, não funcionava. Eu tive alunos aí orientando os meus que relataram que nas empresas onde eles trabalham foi a maior dor de cabeça que eles tinham, né, assim, ficou fora do ar, assim, muita empresa. O processo foi não lembro se de bilhões ou de milhões, mas foi um negócio assim, ó, fora, nunca tinha visto coisa igual, sabe, um processo tão grande para a empresa, né, que foi responsável, né, por deixar isso acontecer, digamos assim, né. Então, tudo isso por conta de uma atualização que foi mal testada, né. Eles tiveram a oportunidade de testaram, mas eles não consideraram todos os tipos de dispositivos, né. Então, tinha alguns tipos de dispositivos específicos que, com aquela atualização, com aquele update, né, quando entrou em produção, pararam de funcionar, né. Então, teve aí uma situação bem catastrófica, tá? E geralmente é aí que acontece, é aí que quebra um software, né? Vocês, né, como alunos, né, que vão apresentar para o professor e ontem estava funcionando, mas hoje quebrou, né? Você deve saber que às vezes você testa e não acha problema nenhum, mas daqui a pouco você vai demonstrar para alguém e não funciona aquele botão que sempre funcionou, né? Às vezes é culpa do ambiente, às vezes é alguma coisa que você fez de última hora que você nem percebeu que podia quebrar, uma outra coisa que estava funcionando, mas acabou funcionando, acabou quebrando, né? Então, evoluir um software, né, dar manutenção para um software é uma coisa muito importante, né? Eu, quando trabalhava como suporte, né, era até engraçado, a gente sabia que toda vez que tinha uma correção de algum problema ou uma melhoria, né, porque a gente tinha 2 listas que a gente mandava mensal, né, para o desenvolvedor do software que eu dava suporte. Uma lista era com correções, né? Opa, isso aqui é bug, precisa corrigir, e outra era sugestões de melhorias. Olha, se vocês tiverem tempo aí, melhore isso aqui, tá vendo isso aqui? Podia ser melhor, tá? E eles faziam as duas coisas. O legal é que, independente se era melhoria ou se era uma correção de bug, né, a gente sabia que alguma coisa ia parar de funcionar. Alguma coisa que funcionava antes ia parar de funcionar. Né? Parecia bobo, assim, mas era fato e acontecia, sabe? Toda vez que tinha atualização, a gente tinha que ficar, assim, espertaço, né? Porque alguma coisa ia quebrar. Né? Então, tem até piadas aí, né? Você nunca pode fazer uma atualização aí na sexta-feira, perto das 6 da tarde, né? Porque vai ficar todo mundo de hora extra depois aí para resolver o bug, né? Tem gente que faz justamente nesse horário para depois poder, né? Numa outra empresa que eu trabalhava, a gente fazia isso. A gente sempre atualizava aí ou numa sexta-noite ou num sábado, né? Para reduzir um pouquinho o público afetado, porque muitos clientes não funcionavam no final de semana, e a gente tinha que fazer a hora extra de proposital já para ver se não ia quebrar nada, né? Para depois sim a gente poder deixar o software ali rodando, né? Confiando que não ia acontecer nada errado depois daquela manutenção ou evolução do software, tá? E aí, né, o Somerville também, no seu livro de engenharia de software, ele tem essa seguinte frase, né? Para alcançar um software protegido e confiável, é preciso evitar erros durante o desenvolvimento no sistema e detectar e remover esses erros, né, enquanto o sistema está em uso e limitar os danos causados por falhas operacionais. Então percebam que é meio que uma cascata, né? Primeiro, né, você pode tomar todos os cuidados possíveis, mas você nunca vai estar totalmente livre de inserir um erro durante o desenvolvimento, né? E aqui eu estou falando já do desenvolvimento, mas né, vocês sabem que isso pode vir lá de trás, pode vir de um requisito que não foi levantado, pode vir de uma falha de especificação, né, arquitetural, né, pode vir lá atrás. Mas aqui a gente está falando já de uma etapa mais seguinte, né, etapa de desenvolvimento mesmo. Então a gente precisa evitar, né, ou seja, é um cuidado, evitar erros durante o desenvolvimento. Beleza, né, já fiz a minha primeira parte que é evitar. Deu, é só evitar e deu? Não, às vezes você evita, né, você tenta evitar, mas não acaba eliminando por completo. Então, você também tem que ter mecanismos para detectar eventuais erros que não foram evitados. Né? E, obviamente, né, se você detectou, você vai ter que remover esse sistema, né? Não só enquanto ele está em desenvolvimento, né? Mas se ele passou pela fase de desenvolvimento, foi lançado, e você conseguiu achar, e geralmente aqui a gente está falando já de teste de penetração, tá?
Se o sistema está em produção e você achou um problema, um software que está durante o seu uso, né, você precisa duas coisas, né? Primeiro, lança um update meio urgente aí, né, para você conseguir quanto antes fazer um bug fix, né? Ou seja, resolver aquele problema antes que alguém descubra, né? Isso se alguém já não descobriu. E também você precisa limitar os danos causados por essas falhas, né? Por essa falha no software que aconteceu. Então, assim, você tem que tentar pensar em mecanismos para que você reduza, né, as consequências dessa falha, caso ela tenha acontecido, né? Obviamente, não preciso nem falar para vocês, né? Vocês devem ter já ouvido falar isso, eu imagino, mas lendo essa frase vocês já devem se ligar também. Cara, se eu conseguir evitar um erro, eu não preciso nem me preocupar depois em minimizar ou limitar os danos, né? Não preciso remediar, porque eu já evitei e não vai nem acontecer, né? É que nem quando a avó fala ali, ó, não sai de pé descalço na chuva aí que tu vai ficar gripado, né? Vai ficar resfriado, tu vai ficar doente, né? Se você já ouviu tua volta, né, por mais que a gripe não passe, né, por chuva ou por frio, né? Você vai baixar sua imunidade, etc. Se você já se prevenir ali, você não vai ficar doente, né? E aí você não vai precisar depois gastar com remédio, e mesmo com remédio você ainda vai ter algumas consequências, né? Vai ter que faltar um pouco de aula. É a mesma coisa no software. Se você conseguir ter um cuidado, né, na hora de preparar a arquitetura, de listar os requisitos e de programar, né, desenvolver sem introduzir erros, você vai estar barateando, né, o custo, né, da sua segurança, né? Quer dizer, você vai ter um investimento adicional do que só fazer o software lançar? Vai ter que ter. Vai gastar horas, vai gastar pessoal ali, né? Envolver pessoal e gastar horas desse pessoal para testar, né? Para fazer testes adicionais? Vai. Só que isso aí vai limitar, né? Que vai evitar, né? Que você tenha que depois se preocupar em remover esses erros, né? Porque pensa, olha, não consegui evitar erros, agora vou ter que trabalhar para remover. Isso significa refatorar, isso significa mexer no sistema, ou seja, são mais horas ainda, não é só testar uma coisa que está pronta, e sim é você debugar, achar onde está o erro, e aí tem mais um esforço para refazer o que já foi feito. Então, percebe que já aumenta um pouquinho o custo, já é mais difícil, né? Já é mais penoso, né, para a empresa, o investimento já começa a aumentar aí. Agora, se você ainda não detectou e para limitar, né, e não teve essas horas essas aí para corrigir o problema, aí você começa a ficar perto do momento que você vai ter sérias preocupações, né? Que é quando vai estourar lá em aspectos legais, em aspectos de você tomar processos, né, de empresa, de clientes. É muito pior do que perder um cliente você perder e ganhar um processo, né, no lugar daquele cliente. E foi o que aconteceu agora, né, nesse caso recente aí dessa falha que aconteceu no sistema operacional Windows, né? E aí, né, eu falei para vocês na aula passada, né, não vou entrar nesses detalhes de cada um desses aspectos, porque vocês já ouviram na aula passada e nessa também, né, que tem esse pipelinezinho aqui, né, os requisitos, projeto, que envolve arquitetura também, codificação, os testes, monitoramento e auditoria, né, e aí se nós quiséssemos ir mais além, né, teria até um sexto item aqui, que seria a nossa evolução do software, né. Por que não está aqui a evolução? Porque a gente geralmente pensa assim já em metodologias ágeis, né? Onde, na verdade, não é só a evolução do software que teria na caixinha aqui. A evolução acaba sendo isso aqui tudo, né? Ou seja, lancei uma versão do software, vou evoluir meu software, vou lançar novas features, o que eu faço? Vou ter que levantar os requisitos, e aí essa nova feature que eu vou lançar, será que ela não vai ferir a lei? Vamos verificar também se não vai ter novos requisitos consequentes daquele novo requisito, né? Eu tenho que adicionar um relatório X aí, né? O sistema está pronto, beleza, mas eu vou atualizar agora, lançar uma nova feature que é um relatório de clientes por estado. Tá, mas será que quando eu for fazer isso, esse relatório não vai ter informações sensíveis? Será que eu não vou ter que também implementar uma criptografia extra ou alguma coisa do tipo, um controle de acesso para ver quem que vai acessar aquele relatório, né, ou omitir algum dado que é sigiloso, beleza, vai sair o relatório, mas o salário ou uma informação, né, se é um sistema de saúde, a doença que ele tem, por exemplo, né, essa informação tem que estar omitida, né, tem que estar questão de segurança em sistema legado. Já falo disso aí, tá? Só para não perder o fio da meada aqui. Eu vou ter que, então, nesse caso do sistema de saúde, né, eu vou ter que omitir algumas informações, ou seja, quando eu for pensar naquele requisito que é criar um relatório, eu já vou ter que pensar em alguns requisitos que é como é que eu faço aquele relatório ficar seguro, né? É por isso que a segurança não entra só numa etapa. Ela tem que entrar ao longo de toda a arquitetura, né? E quando eu vou fazer evolução de software, né, atualizar, né, lançar uma nova feature, por exemplo, eu tenho que cuidar em todas as etapas aqui, né, a questão da segurança. Para software legado, né, não é tão diferente
dessa ideia de adicionar novas features, né? Porque para você manter um software legado, e aí é um problema um pouco até maior, e aí quando a gente estuda, né, a evolução do software, né, a disciplina de evolução do software, a gente aprende que tem um momento que a gente tem que avaliar se aquele software merece ser evoluído ou se ele tem que ser jogado no lixo, né? É meio estranho, é meio triste para o software a gente falar isso, né? Jogar ele no lixo, né? Às vezes, o investimento para você pegar aquele software legado e deixar ele seguro, né, às vezes não vale a pena. Às vezes chega um momento que, cara, começa do zero, pensando nos requisitos de segurança desde o início, que aí você vai chegar no software que está seguro, tá? Isso não é regra, tá? Não estou dizendo que não se conserta software, que não se evolui software legado. Tem software em bancos aí, né, que por ser um banco, né, desde a década de 90, enfim, de quando começaram os sistemas informatizados nesse banco, que eu não vou saber precisar qual foi a data, ele, por incrível que pareça, foi projetado para ser seguro. E isso é um ponto importante. Pode falar, Thiago. Não, não, só para uma observação, né? O software ele parou de de receber manutenção, né? Geralmente o pessoal coloca camadas adicionais que não estão diretamente relacionadas ao software. Tu coloca uma mitigação na frente, né? Tipo um Web Application Firewall na frente da aplicação. E aí tu não precisa dar manutenção no código em si da aplicação, mas sim fica um software ali analisando as requisições que estão chegando na aplicação. Então, isso daí é viável de fazer. Ou tu limitar o número qual IP ele vai receber requisição. Então, isso daí se não é totalmente aberto para a internet, né? Então, geralmente o pessoal tenta mitigar, né, o risco, para tentar diminuir a superfície de ataque do atacante. Não, perfeito. É por aí mesmo, tá? Se você tem. Isso não só para software legado, né? Para um software novo também, né? Que tem todas as medidas de segurança, você vai fazer várias camadas. Não sei se você levantou a mão de novo, Thiago, ou se estava já levantada. Não, não, ficou levantado aqui. Ah, tá. Não, o que eu ia dizer é que isso aí é verdade, realmente, né? É uma das maneiras de, inclusive, você lidar com sistemas legados, tá? Mas não só para sistemas legados, assim, vocês vão ver que ao longo, né, principalmente quando a gente fala do projeto de software seguro, né? A gente não está só pensando em projetar o software, assim, módulos do software, né? Mas sim também os componentes que vão interagir com aquele software, né? Até mencionei na aula passada, na parte de monitoria, de monitoramento e auditoria, e eu falava sempre monitoria também, né? Monitoramento e auditoria. Nessa parte sempre envolve você se preocupar com que aquele log produza logs, né? Que aí você pode monitorar, mas um passo antes do monitoramento, né, é você também pensar nessa coisa de fechar o cerco, é realmente limitar quem tem acesso àquele software, né? E aí, nesse contexto, né, que eu vinha dando aqueles exemplos do banco, né? Os bancos, né, eles foram criados de uma maneira que muitas vezes o código não é nada eficiente para hoje em dia, né? Mas eles foram criados num sistema incrivelmente seguro, né? Usando tecnologias que são obsoletas hoje em dia, mas que ainda são seguras, que é preferível não atualizar aquele software por um certo momento, assim, enquanto ele aguentar, né? Tem muito software da década de 90, por exemplo, que ele ainda funciona né, daquela maneira um pouco mais legada, justamente por esse medo, né, de introduzir novas funcionalidades e essa nova funcionalidade acabar, às vezes, quebrando, né? Não é o ideal, não é uma prática de engenharia de software, né? Não é. Mas tem muitas e muitas e muitas empresas que optam por não mexer no time que está ganhando, né? Ou seja, o sistema está funcionando há 20 anos e nunca foi atacado, e realmente ele foi projetado de uma maneira que garanta algum nível de segurança, muitas vezes ele é mantido dessa forma, tá? O que é um problema específico, principalmente quando surgem necessidade de regulamentações, assim, de conformidade com regulamentações, tá? Aí é um problema. Então é obrigado a atualizar aquele software caso ele não atenda alguma regulamentação, né? Então, isso é um problema bastante grave, assim, para sistemas legados, e aí começa a entrar aquela ideia de, opa, vamos refazer isso aí, né, do zero. Imagina quanta empresa não teve dor de cabeça, né, quando a LGPD entrou em vigor, né? Enquanto que para o consumidor, para o cliente, isso é uma maravilha, né? Opa, tem mais segurança. Para as empresas deve ter sido um pesadelo, né? Imagino. Especialmente para empresas que já mantiveram software por vários anos, que eram mais legados, assim, e estavam tentando empurrar com a barriga, né? Aquela ideia de postergar o custo, né? De refazer o software, tá? Agora, falando um pouquinho na linha do que o Thiago levantou, né? Tem sistemas, aí um dos casos são subestações elétricas, tá?
que eles confiam nessa segurança por obscuridade, né? Que é quando você começa a adicionar camadas extras, né? Quer dizer, você não tem o software seguro, ele não tem a segurança desejada, mas você começa a adicionar alguns controles de segurança, né? Como segmentação de redes. Tem redes que realmente elas são só offline, né? No caso de subestações elétricas, né, que eu estava dizendo para vocês, né, as redes tradicionais lá não tinham nem acesso à internet, era uma LAN, ou seja, é uma rede local que tinha às vezes fibra ótica de mais de 100 quilômetros. Quando eu falo assim, tinha, na verdade ainda tem, tá? Especialmente no Brasil, tem muita empresa, muita subestação aí que tem a conexão entre elas com uma grande rede local, através de fibra ótica, que são, assim, teoricamente seguras por serem isoladas da internet. Por que eu falei teoricamente, né? Isso hoje em dia, né, não é mais considerado suficiente, tá? Tem muitas que ainda são assim, tá? A maioria no Brasil diria que ainda é assim. Pelo menos, né, alguns anos atrás, quando eu estava mais próximo desse meio, assim, que foi o tema que eu trabalhei no doutorado, era comum, assim, né? A gente estava justamente tentando achar soluções para isso, tá? E o que acontecia, né? Lá na Ucrânia, por exemplo, né, que teve aquele malware do Stuxnet, né, em 2010, se não me engano, era a mesma situação, tá? Era uma usina nuclear, tinha todas as seguranças possíveis, ninguém conseguia penetrar a rede, mas aí alguém conseguiu penetrar a rede, né? Via internet? Não, não foi via internet. Foi via... Ninguém sabe. Tá? Algumas teorias falam que foi via pendrive infectado, outras teorias falam que foi um engenheiro ali, um funcionário que estava dando manutenção com seu computador pessoal, né? Via de regra, né, as subestações acabam impondo algumas restrições. Por exemplo, não pode ter nenhum item móvel. Você não pode chegar com o computador ali, tirar o computador, né? Ele deveria ter um terminal lá dentro da subestação, um local fisicamente protegido, onde você mexe naquele computador desktop, né, de mesa que está lá, e aí ali você faz alguma manutenção nos sistemas de informática, né, via rede interna. Foi pensado para ser assim, tá? Mas o que acontece, né, que a gente estuda hoje é que isso não é mais total verdade. Quer dizer, já aconteceu no passado, historicamente. É difícil? Tá, é difícil. Não estou dizendo que qualquer um pode chegar, vou derrubar a subestação de Alegrete agora e vai ser fácil. Não, ninguém está falando que é fácil. Eu estou falando que é possível, né? Então, tem maneiras, e aí historicamente já aconteceu, né, de você violar essas barreiras, né, até mesmo sem ter acesso à internet. Pensando nessas situações aí, né, de que a gente chama de insider threat, né, ameaça interna. O que é interno? É interno à rede, é dentro dos limites da rede, né? Então, a gente tem o firewall, tem ali os sistemas de detecção de intrusões, mas ainda tem os insiders, né? Eu estou fechando o cerco em volta daquele meu sistema? Tô. Mas adianta, quer dizer, será que eu estou garantindo que fisicamente o cara não vai conectar ali de alguma forma? É complexo, tá? E aí, beleza, tem algumas situações, né, onde você tem pesquisas novas aí, né, que você consegue trazer mais segurança para esses cenários. O problema é que muitas vezes, até mesmo os dispositivos que são usados para operar, né, não são computadores tradicionais, são aqueles computadores industriais. Alguns deles têm alto desempenho, outros têm limitações de desempenho, tá? Mas esse alto desempenho não significa que ele vai ter muita memória, por exemplo, memória RAM, não vai ter placa de vídeo, enfim. O que significa que ele consegue fazer a função para a qual ele foi pensado, né, de uma maneira ágil, né? Então, por exemplo, quando uma subestação elétrica precisa mandar uma mensagem para outra subestação elétrica dizendo, cara, tem aqui um incêndio ou caiu ali, rompeu ali um cabo de energia, você precisa desligar determinado setor da energia elétrica ali urgentemente, né? Quer dizer, desliga logo que vai pegar fogo em tudo, né? Porque os dispositivos lá dentro das subestações, né, esses transformadores, que não são esses que vocês veem em poste, são outros enormes, né, tamanho do gerador que tem na Unipampa, vocês vão ver que é quase também num caminhão, né? Eles custam alguns milhões, né, de dólares, tá? Então, assim, é extremamente importante que você proteja, né, para quem tem uma subestação, é extremamente importante que você consiga cortar a energia antes daquela sobrecorrente, daquele pico de energia muito alto, né, que às vezes pode queimar seu micro-ondas em casa e pode queimar sua geladeira. A gente está falando, né, desse cenário de alta tensão, extremamente alta, às vezes é ultra alta tensão. Então, quer dizer, para você queimar ali um dispositivo de alguns milhões de dólares é questão de segundos, tá? Então, existe uma norma no Brasil, né, pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Engenharia Elétrica, que você tem que operar em 100 milissegundos. Isso é um décimo de segundo.
que é operar? É você mandar uma mensagem, essa mensagem ser interpretada e você desligar, né, o disjuntor ali, né, isolar aquele pedaço da rede antes que aconteça ali o dano maior, né. Esses comandos são feitos via rede, né, então são protocolos de redes que rodam aí dentro. E se tiver um inside threat, aí, né, se tiver um insider, um atacante interno, né, ou um malware, né, infectando esses dispositivos, não precisa nem falar o problema que dá isso, né. Na melhor das hipóteses, né, o cara só vai querer se divertir um pouquinho e causar alguns apagões. Mandar algumas mensagens dizendo, olha, desliga a luz da cidade inteira aí, né, para ele dar uma brincadinha. Na pior das hipóteses, ele pode pegar situações onde aconteceram faltas elétricas, que precisa desligar mesmo, e ele vai começar a ligar de volta, né? Isso, no mínimo, vai queimar alguns dispositivos de milhões de dólares ali, e no máximo ele vai matar uma galera que está consertando a energia elétrica, né? Imagina quando você desliga para você fazer uma manutenção, tem os carinha pendurados no poste lá, os cabinhos de alta tensão na mão para fazer o conserto, e aí o cara vai lá e manda uma mensagenzinha e torra o cara, né? Deixa o cara torradinho, grudadinho lá no fio de energia, né? Então, a gente está falando de vidas, né? Os danos podem ser não só enormes e catastróficos no sentido financeiro, mas também afetar a vida das pessoas, tá? Então, isso tudo, né, para exemplificar para vocês, né, que não adianta só eu cercar, não adianta só eu confiar nessa casca, nessa camada extra, né? O importante é que, na medida do possível, é claro, dependendo do orçamento e pessoal, etc., disponível, que eu consiga percorrer todo esse caminho aqui, né? Especialmente para softwares novos, né? Porque você vai ter essa oportunidade, mas em algum momento os softwares legados também vão precisar de passar por essa reinvenção para você não precisar ficar só se preocupando em remendar, entre aspas, assim, né? Mas, claro, é tudo questão de ser uma... É tudo questão de viabilidade, né? Estudo de viabilidade, achar o momento, tá? E aí, então, a parte 1 da disciplina, né, que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula, e aí vai ser os primeiros artigos que vocês vão ler. Então, só para lembrar, né, o nosso combinado, né, vão ser 5 artigos, 5 temas diferentes, e vocês têm a possibilidade de escolher um deles para não apresentar, tá? Então, cada um de vocês vai apresentar ao longo da disciplina 4 artigos, tá? A primeira linha, né, então, para quem tiver interesse, né, os requisitos legais e de segurança, né? Então, eu quero estudar um pouquinho mais sobre LGPD, ou quero ver quais são os controles mais importantes que eu preciso implementar. É nesse momento aqui, nessa parte 1, que vocês estudariam isso, tá? Então, aprofundando assim, dando um overview, mas ao mesmo tempo dando um passinho adiante, né, disso, nessa etapa aqui, né, vocês vão precisar, então, identificar e documentar, né, todos os requisitos de segurança. Isso envolve entender quais são os dados ou recursos que precisam ser protegidos, né? Então, assim, como eu falei para vocês, estou numa subestação elétrica. O que é mais importante aqui? É um dado confidencial? Até pode ser. Mas o mais importante ali é a propriedade de disponibilidade. Qual que é um recurso importante para eu preservar aqui? É o transformador, porque se ele estiver inoperante, fica sem energia, né? Então, para uma subestação, né, para ela, o mais importante é a disponibilidade. Mais importante ainda é para um sistema ali, né, de um hospital, por exemplo, né? Ele precisa aí sim ter uma alta disponibilidade, né? Porque tem muita gente que se tu desliga o aparelho, né, ela está respirando por aparelhos, por exemplo, né, você já sabe que ela vai morrer. Então, disponibilidade, nesse caso, é mais importante do que mesmo a confidencialidade das informações, tá? Isso é uma característica do que a gente chama de sistema cyberfísico. Sistema cyberfísico são sistemas que combinam a parte cibernética, né, ou seja, o mundo computacional, virtual, com o mundo físico. São sistemas que interagem com sinais, né, de sinais físicos, né? No caso da subestação, o sinal físico é corrente, é tensão. No caso do sistema médico, é o batimento, é o nível de insulina no sangue, glicose no sangue, né, para poder operar uma bomba de insulina. Então, essas são as features, né? Esses são os sinais físicos que o sistema tem, e a parte de cyber é a aplicação que vai controlar, né, os sensores e atuadores que vão estar nesse sistema. Tá? Então, dependendo do sistema, né, se for um sistema desses aí, por exemplo, que é um sistema cyberfísico, disponibilidade eventualmente vai ser o dado mais crítico, né? É um sistema onde é um sistema de governo, né, segredo de Estado, né, tem várias coisas importantes ali em relação a processos judiciais que correm em segredo de justiça. Aí o mais importante é você garantir a confidencialidade. Então, nessa etapa, né, a gente tem que ver o que a gente está... a gente tem que ver onde a gente está pisando, né? Qual é o cenário que a gente está estudando.
E aí a gente tem que ver a partir desses recursos, ou seja, quando você começa a ver o que é importante para aquele sistema, você começa a mapear ameaças, tá? Aí tem um conceito que é interessante, né? São 3 conceitos que são importantes aqui. O primeiro, né, antes desses 3 conceitos, vocês já entenderam que tem recursos que são mais importantes para um sistema do que para outros, tá? Então não tem uma receita de bolo, não tem bala de prata, assim, né, como se diz. Você não consegue ter um padrão que funciona para tudo, tá? Você vai ter que descobrir o que é importante para aquele contexto. Você descobriu o que é importante, você vai ter que pensar, bom, então quais são as ameaças que podem estar presentes nesses cenários? Acabei de falar para vocês alguns exemplos, né? Sistema de saúde, qual que é a ameaça mais importante aí, né? Ameaça a disponibilidade, né? Então, o recurso é ali o aparelho que está cuidando da vida humana, a propriedade de segurança envolvida é a disponibilidade, e a ameaça é o quê? É você deixar indisponível, né? É aquela coisa. O que é uma ameaça para você? Uma ameaça é um perigo em potencial. É uma coisa que pode acontecer, né? Não necessariamente você está acontecendo, né? É igual quando você fala de um animal que está se sentindo ameaçado. O que é se sentindo ameaçado? Ele está prevendo que pode acontecer alguma coisa com ele. Pode acontecer um ataque com ele, né? Então, a mesma coisa no mundo computacional, né? Ameaças são as formas, né, com que algo pode me afetar. São as preocupações que eu tenho que ter. A gente pode dizer assim, tá? E o sistema, como é que o sistema, então, ele pode ser projetado para enfrentar essas ameaças? A gente tem que identificar e corrigir as vulnerabilidades para evitar ataques. Então, olha só, tem 3 palavrinhas importantes aqui. Ameaças é aquilo que pode, de alguma forma, afetar o sistema. Vulnerabilidade é o que precisa existir para que aquela ameaça se concretize, né? Então, eu sou um juiz federal, eu prendi um montão de gente importante aqui, traficante, por exemplo, né? E estou me sentindo ameaçado pelo PCC. Tá, mas eu estou vulnerável? Se eu estiver, né, num lugar super secreto, cheio de vidro de prova de bala e não vou sair dali nunca, né? Vou viver o resto da minha vida naquela caixinha ali, eu não estou vulnerável. Estou ameaçado, mas não estou vulnerável. Então, quer dizer, se eu não estou vulnerável, eu vou ser atacado? Posso até ser, mas esse ataque não vai me ferir, né? Ele vai ter sucesso, esse ataque. No máximo vai ter uma tentativa de ataque, mas não vai acontecer o ataque. Trazendo para o mundo computacional de novo. O meu sistema lá da subestação ou do hospital, né? Sistema médico, a ameaça deles são esses ativos aí, né? São os recursos ali que são o transformador, que são os aparelhos que cuidam da saúde das pessoas. Tá, mas e aí? Isso aí está vulnerável? Como é que a gente verifica se está vulnerável? Eu tenho que ver se eu tenho controles que permitam, né, que aquilo ali esteja evitando que potenciais atacantes executem e concretizem aquela ameaça, né? Executem algum tipo de ataque e consolidem aquela ameaça. Se o meu medo, né, se meu recurso é a informação, eu tenho que ter, no mínimo, alguns níveis ali de criptografia, né, e ter um gerenciamento de chaves criptográficas, eu tenho que ter mecanismos adicionais, né, quanto mais melhor, quanto mais seguro, quanto maior o tamanho da chave, melhor. Isso vai implicar em ter maior poder de processamento para eu garantir que a minha maior ameaça, que é nesse caso, né, a confidencialidade, né, ou seja, garantir que a informação permaneça em sigilo, né, nesse sistema do governo, que essa ameaça que esse ativo não esteja vulnerável, né? Que por mais que exista uma ameaça de roubo, por exemplo, a Rússia quer acessar lá a informação dos Estados Unidos. É óbvio que isso é uma ameaça para os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos está vulnerável? Depende, né? Teoricamente não deveria estar. Ele deve ter uma boa quantidade de recursos financeiros, por exemplo, para implementar controles e mais controles que vão deixar aqueles dados seguros. Na subestação, por exemplo, né, que é a disponibilidade, ou no ambiente médico. Como é que eu garanto que vai estar disponível o tempo todo aquela rede para que eu consiga mandar aquela mensagem e ela chegar no outro lado? Uma das formas, que é bastante comum, inclusive, é ter redundância. Então, tem protocolos de comunicação que ela manda não uma mensagem, mas várias. E muitas vezes essas mensagens elas pegam caminhos diferentes e redundantes na rede, para que caso caia um cabo de rede da rede fibra ótica, por exemplo, né, rede de comunicação, não é rede elétrica, é rede de comunicação, caso a comunicação fique inoperante por um caminho, o outro caminho ainda vai funcionar e a mensagem vai chegar lá. O que eu fiz aqui? Redundância. Eu mandei 2 vezes. Gastei mais recursos. Tudo bem. Não estou preocupado em economizar recursos agora. Estou preocupado na alta disponibilidade. Porque a minha ameaça, né, o meu maior risco, é um risco à disponibilidade. A propriedade de segurança da informação que está sendo ameaçada aqui é a disponibilidade. Esse negócio não pode cair, haja o que houver. Caiu a energia da cidade inteira, mas o meu sistema médico não pode cair. Tem que ter um gerador de energia. Eu tenho que ter redundância. Tem que ter 2 geradores de energia. Mas daqui a pouco 3 geradores de energia, né?
é aí que tá, quanto mais maior é a ameaça, né, quanto mais grave é aquela ameaça, menos vulnerável você quer ficar. Ou seja, né, você vai ter que ter mais investimento em segurança. Então, né, uma pessoa ingênua falaria, tá, mas eu quero estar super seguro, eu não quero que eu tenha nenhuma vulnerabilidade e eu quero, né, eliminar todas as possibilidades de ataque. É aquilo que eu falei para vocês na aula passada. A gente não consegue nunca garantir que não vai ter nenhuma vulnerabilidade. Você nunca vai poder fazer isso. O que você pode fazer é aumentar cada vez mais o nível de investimento para que você consiga baixar cada vez mais o nível de vulnerabilidade, que automaticamente você vai ter cada vez menos chances, né, de um atacante conseguir explorar uma dessas vulnerabilidades, né? Ou seja, vai ter menos vulnerabilidade para ele explorar e conseguir de fato acessar ou deletar ou manipular, né, um recurso. Né? Então percebam que a gente está falando de diferentes operações. Se é uma coisa confidencial, eu estou preocupado principalmente que aquela informação não seja acessada. Agora, se aquilo lá pode até ser acessado, mas não pode ser adulterado, eu estou preocupado com a integridade, é outra situação. Às vezes tem informações públicas que todo mundo pode olhar, mas ninguém pode alterar. Né? Imagina se eu saio alterando legislações, por exemplo, né? Eu saio modificando leis por aí. Se eu saio alterando editais de concursos públicos, se eu saio editando coisas. Por mais que seja uma informação pública que qualquer um pode acessar, nesse caso, a minha preocupação não é a disponibilidade, não é o sigilo, né? A confidencialidade, e sim a integridade. Tá? Então, vão ser mecanismos diferentes, eu vou ter que implementar ali a assinatura digital, eu vou ter outros controles que eu vou ter que implementar para garantir que aquela informação permaneça intacta, né? Permaneça íntegra. E assim por diante. Tá? Então, foram alguns exemplos, que é basicamente o que a gente vai estudar nessa primeira parte da disciplina, para que vocês entendam que eu tenho que primeiro conhecer o domínio, eu tenho que entender quais são os recursos que precisam ser protegidos, quais ameaças que podem estar presentes a esses recursos, quais vulnerabilidades que podem ser exploradas por um atacante para fazer um ataque, né, àquele recurso, né, e aí sim, quais controles que eu posso implementar para evitar isso, né. Quando eu falo de quais controles eu posso implementar, a gente está falando de requisitos de segurança. Então, quando a gente escreve lá requisito de confidencialidade, isso aí não diz muita coisa para o desenvolvedor, né? Não adianta eu dizer, opa, mas aqui o sistema fala que tem que ter confidencialidade, então, né, o analista de sistema disse que tinha que ser confidencial. Tá, mas como? Na etapa de projeto, né, na etapa de você pensar na solução, né, daquele problema, você vai ter que pensar quais ferramentas usar. E para isso é importante que a análise não seja tão vaga assim, tipo, quero só confidencialidade. Quanto mais você conseguir detalhar, né, o nível de confidencialidade, o que tem que ser confidencial, né, qual tipo de informação que tem que ser tem que ser privada, né, ou confidencial, mais você facilita a etapa de projeto, né, que é quando você vai pensar em tecnologias aí sim de fato para você conseguir implementar. Eu vou usar essa biblioteca Python aqui para implementar criptografia com uma chave desse tamanho, né? Ou vou implementar determinado recurso aqui para poder garantir uma comunicação via VPN, por exemplo, né? Enfim, isso tudo vai entrar na próxima etapa depois, tá? Mas você tem que pensar nesse momento aqui em quais são as propriedades de segurança, né? Junto com os requisitos funcionais, você vai ter que ter aqueles não funcionais, principalmente, né, no nosso contexto aqui, né, relacionados a requisitos legais e de segurança. E aí, né, essa é a primeira parte da disciplina. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, certo. Beleza. É uma estratégia do professor, né? Pergunta se tem dúvida para poder tomar uma água e não ficar aquele silêncio. Né? Parece que eu tô só esperando alguém falar, mas eu só queria tomar uma aguinha mesmo. Se alguém tiver dúvida, pode falar no chat também, qualquer momento, tá, pessoal? Então, isso tudo que eu falei para vocês é o que a gente vai começar, né, a estudar a partir da próxima aula. Começamos já, de certa forma, né? Já comecei a dar alguns exemplos, mas é o que a gente vai tocar nesse primeiro momento da disciplina. Vai ter o artigo de vocês ali sobre esse. O artigo, né, não de vocês, a apresentação de artigo de vocês, né? O artigo é só um final que é escrito, esses outros todos não são autorais de vocês, são artigos que já existem. E eu vou também sugerir, quem já quer ser proativo e procurar artigos de seu interesse e sugerir, opa, eu estou interessado em ler isso daqui, quero apresentar, eu achei legal, perfeito. Vai ser até melhor que vocês sugiram algo que você tenha motivação própria, tá? Mas se vocês não souberem escolher um bom artigo ou não tiverem essa curiosidade por um tema específico, estiverem meio perdido, fiquem tranquilos que eu vou ajudar vocês, tá? Deixa eu ler aqui os comentários.
Pois é, dos exemplos, né, um dos casos, para esse caso aí de subestações, onde tem esse cerco, né, que a gente estava falando, você ter a própria máquina, né, comprometida. Então, tem alguns malwares, por exemplo, que vão rodar na máquina. Em outros casos, você pode ter uma outra máquina que esteja na rede local, né, que basta que ela esteja na rede que ela já vai conseguir ou mandar comandos maliciosos para as outras mensagens. Aí tem um exemplo de protocolo que é o protocolo GOOSE, né, GOOSE, se vocês quiserem dar uma procurada, escrever aqui no chat, que é um protocolo específico para notificar eventos de um lado para outro na subestação elétrica. E aí, se você fabricar uma mensagem GOOSE e fazer esse comando chegar no outro lado, né, e esse outro lado não tiver um mecanismo de proteção que detecte que aquela mensagem é falsa, você vai conseguir, mesmo que não esteja infectado aquele dispositivo-alvo, você vai conseguir ainda assim alcançar seu objetivo, né? E a situação fica um pouco pior se quem está mandando aquela mensagem é um dispositivo legítimo que foi infectado, né? Uma coisa é você ter um notebook ali, um tablet conectado na rede, né? E a outra coisa é você pegar um IED, que já é um dispositivo inteligente eletrônico, né? Um dispositivo eletrônico inteligente, né? Que é um dispositivo que já está ali, que toda a rede já conhece, ou seja, não é um intruso, é um nó legítimo, só que ele está comprometido. Então tem uma diferença do intruso, né, dispositivo de hardware intruso que acabou de entrar ali, e o dispositivo de hardware que já estava ali, e o intruso, na verdade, só entrou via software dentro daquela máquina já conhecida com o mesmo endereço MAC, né? Nem endereço IP, porque nesse caso do GUS ele não tem a camada IP, camada de rede ali, né? Nem de transporte, né? Ele só tem camada 2, que é a camada de enlace, né? Quem estudou rede deve lembrar disso. Nós temos lá a camada 1, que é física, depois enlace, e depois, no caso do GUS, só tem aplicação. E tem um buraco ali no meio, né? Então, isso é porque ele precisa de economizar recursos, ele precisa de acelerar o envio da mensagem e ele não precisa de roteamento, né? Ele não precisa de passar em redes externas, né? Assim, é só na rede local mesmo. Bom, então, dito isso, né? Vencida essa parte, no segundo momento da disciplina, nós vamos estudar sobre o projeto de software seguro, né? E aí, né, se vocês pegarem novamente o livro do Somerville, né, que é sobre engenharia de software, ele vai trazer essas seguintes frases, né? Existem vários princípios chaves para o desenvolvimento de software seguro. Primeiro, devemos compreender completamente o sistema que estamos construindo, né? E isso já vem lá da análise, né? Uma falha de análise pode levar também a uma falha de projeto, né? Uma relação em cadeia. Segundo, devemos seguir o princípio do menor privilégio. Então aqui a gente já começa a falar de princípios que a gente vai pensar exatamente, né, no momento do projeto, na hora de projetar. O que esse princípio fala? Né? Que a gente tem que conceder as permissões mínimas necessárias para realizar uma ação. Isso às vezes é um saco assim, para o usuário, né? Porque ele tenta fazer. Se vocês já usaram a máquina da Amazon, vocês devem ter percebido que é assim. Né? Para começar, você tem que ter aí uma chave pública e a chave privada, né? Um par de chaves para você conseguir acessar a máquina, né? E aí se você perder isso, você já não acessa mais, já é bem difícil de você restaurar, né? Já não é trivial. E quando mesmo que você tenha isso, né? Você conseguiu lá, fez a sua conta na Amazon, você baixou ali o seu ponto .pen, né? Que é o arquivo de chave. Você tenta conectar na máquina, você já não consegue. Você vai ter que ir lá, vai ter que liberar o acesso ao seu IP ou liberar todos os IPs, né? Você pode deixar inseguro? Você consegue fazer tudo pelo dashboard da Amazon lá e diminuir bastante a segurança. Mas o que eles implementam é o princípio do default seguro, né? Assim, por padrão, você não faz nada, né? Você não consegue nem acessar a sua própria máquina, né? Porque ele bloqueia os IPs como um todo, né? Então, o que você vai lá fazer? Você vai lá e vai liberar seu IP. A pessoa que é meio preguiçosa, que não está muito afim de se preocupar com segurança, né? Vai pegar e vai desabilitar isso aí, vai deixar que qualquer IP acesse, né? Ou seja, vai deixar mais prático o acesso àquela máquina, mas mais inseguro, né? E assim por diante. Esse é apenas um exemplo pequenininho, mas tem várias outras questões que você pode restringir, né? Sistema operacional, por exemplo, né? Tem muita coisa que você só consegue fazer como administrador, né? Então, dependendo do sistema, você pode bloquear tudo e o cara não fazer quase nada ali, né? A não ser que ele tenha uma senha de administrador, né? É um saco para o usuário? É um saco para o usuário. Mas é o princípio do design seguro, né? Do default seguro. Você começa com tudo seguro, você tem os mínimos privilégios possíveis, só aqueles essenciais para que você consiga acessar o sistema. E a partir daí, né, de acordo com o seu nível de atualização, né, e aí é importante você definir papéis diferentes, né, você não pode ter um usuário que faz tudo, né, eu dei na aula passada um exemplo do estagiário que deu um update errado no banco de dados e trocou o CPF de todas as notas do banco de dados, né, foi uma dor de cabeça enorme depois para quem teve que trabalhar, e eu sei disso porque eu estava lá também para tentar corrigir esse problema. Então, qual que foi a falha aí, né, foi
a ausência do princípio do menor privilégio. Se o cara é estagiário, ele tem que ter o mesmo privilégio de um administrador de banco de dados, né? Certamente não. Então, é um tipo de falha, tá? E tem mais, né? Ele fala, então, do primeiro, né? Que é compreender completamente o sistema que estamos construindo. Segundo, é o princípio do privilégio, do menor privilégio, né? Considerando apenas as permissões mínimas necessárias para realizar uma ação. E o terceiro, nós devemos implementar uma defesa em profundidade, que é mais ou menos o que, na linha, né, do que o Thiago estava falando. Nós temos que ter várias camadas de segurança, né? Mas a subestação ela é isolada do mundo externo. Isso basta? Não basta. Mas o meu sistema tem autenticação. Isso basta? Não basta. Né? Eu tenho que pensar em tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho que pensar em todas as... Isso que não vou dizer tudo, né? Porque tudo é uma palavra um pouco abrangente, mas eu tenho que pensar em várias camadas, tá? O termo mais adequado é esse. Eu tenho que pensar em várias camadas. Tem autenticação? O que adianta eu autenticar e não ter controle de acesso? Né? Quer dizer, um usuário convidado, né? Foi lá, se logou e ele faz tudo que quer, apaga tudo que está no meu sistema. Mas ele não está autenticado. Não, ele está autenticado. Ele criou uma conta e se autenticou. Mas ele conseguiu fazer coisas que não deveria fazer. Então, tem autenticação? Tem, mas agora tem que ter controle de acesso. Que adianta eu ter autenticação e controle de acesso, mas não ter confidencialidade ali na hora de armazenar a senha, e qualquer um vai lá e descobre a senha daquele cara. Tem que ter também confidencialidade. E assim por diante, tá? São também 2, 3 exemplos aqui, mas a ideia é que você tenha várias e várias e várias camadas. O meu software tem tudo que eu consegui adicionar de segurança nele. Agora eu vou adicionar ele na rede, né? Vou fazer o deploy do software. Eu tenho que ter minha infraestrutura também segura, tá? Tem que adicionar componentes seguros ali, tem que ter meu firewall, tem que começar a pensar na arquitetura, não do software, mas a arquitetura de rede já, né? Que aí já é como quem falou, o Luiz ali mais cedo, né? Deixa de ser uma prática de engenharia de software, mas é uma questão de infra. Você vai ter que pensar, né, na hora de fazer o deploy desse teu software, né, no deploy seguro, né? Você vai ter que ter uma arquitetura segura para o seu software rodar lá, tá? Então, também, né, faz parte, né, desse processo todo, né, do software seguro, é você pensar o ambiente daquele software, externo daquele software. Além de pensar em toda aquela coisa de você cercar o software, você vai também pensar, né, nos controles internos, externos, na comunicação entre esses dois sistemas, né, esses dois ambientes. Então, em geral, assim, quanto mais controles, mais seguro vai ficar. Tem um preço a se pagar, que às vezes é overhead, né? Autenticação em 2 fatores é algo que muita gente tem raiva, mas é algo que aumenta profundamente também a segurança, né? É muito mais difícil tu conseguir descobrir o usuário da pessoa, a senha da pessoa e ainda conseguir aquele token temporário, né, aquele códigozinho temporário, né, porque ele expira muitas vezes, né, em um curto de tempo de alguns segundos, um intervalo de tempo de alguns segundos, né, então acaba ficando cada vez mais impraticável, né. Eu aprendi na minha defesa de TCC, né, quando eu usei a palavra impossível, né, que eu falei que era impossível quebrar uma autenticação, uma criptografia na minha defesa, a banca disse, não fala que é impossível, fala que é impraticável, né. O que é impraticável? É algo que não é trivial e assim, beira o impossível, mas você não pode dizer que é impossível. Você só pode dizer que é impossível se você tentar de todas as possíveis formas. E você não consegue saber quais são todas as possíveis formas, porque daqui a pouco, né, amanhã pode existir uma forma que hoje não existia. Alguém pode pensar de uma maneira diferente amanhã que hoje não pensou, né? Então, falar que é impossível quer dizer que não tem nenhuma possibilidade. Né? Na segurança, a gente usa o termo mais impraticável. Não é praticável, né? É uma coisa assim, exigiria tanto esforço, que ninguém vai nem tentar fazer, né? Eventualmente alguém vai tentar fazer, né? Mas o impraticável diz que a pessoa vai se desanimar em geral, assim, né? Via de regra, ela vai se desanimar antes de tentar fazer, tá? Isso é impraticável e não impossível. Beleza, então são alguns exemplos, né, aqui do princípio de software seguro, também de acordo com o Somerville. E dentro do projeto de software seguro, né, além de princípio de software seguro, a gente também vai abordar a arquitetura de software seguro. Então, vocês vão ver que existem diferentes arquiteturas de software, né, e você pode usar diferentes ferramentas que já existem. Né. Isso inclui, por exemplo, os firewalls, né, que nós já falamos aqui mais cedo. O que faz o firewall? Né? Ele, bem como a tradução literal dele diz, né, a parede de fogo ali, né? A ideia é de você só deixar passar aquilo que você quer, né? De dentro para fora, de fora para dentro. Você vai isolar a rede, mais ou menos como a ideia, né, que a gente estava falando da subestação, onde você vai dizer, opa, só vai acessar esses recursos aqui, os IPs permitidos, as portas permitidas, só o serviço permitido pode ser acessado e assim por diante, tá? E os firewalls, antigamente, né, a gente
tinha muito essa coisa de criar regras, a porta, IP, etc e tal, mas hoje em dia existe um conceito que a gente vai abordar em alguma aula aí, que é os firewalls de próxima geração, são os Next Generation Firewall, NGFW. Esses firewalls de próxima geração, eles têm várias outras características, né? Além dessas regrinhas bobas e simples que você consegue fazer, que, embora sejam bobas e simples, elas também sejam eficientes, tá? Mas você geralmente tem que configurar manualmente, tem que ter um conhecimento de redes, tem que ter conhecimento de segurança para você configurar um firewall. Os firewalls de próxima geração já são, inclusive, capazes de gerar as próprias regras. Eles conseguem usar técnicas de machine learning, né, para processar tráfego, para identificar ataques, já tem integração com sistemas de detecção de intrusões, já tem controle de acesso, né, a nível não só de qual IP está acessando, mas a nível de aplicação também, né. Tem os WAFs, que ainda não são um passo atrás dos firewalls de próxima geração, né, são os WAFs, que são Web Application Firewalls, né, então, como o próprio nome diz, né, são firewalls para aplicações web, onde eles vão ter algumas características especialmente relacionadas à camada de aplicação de redes, né, ou seja, ao que está rodando ali mais próximo do software do usuário, né, não só a nível de rede, né. Dá para criar algumas regras com microtics. O mais legal dos firewalls de próxima geração, né, é que ele começa a introduzir algumas coisas até automatizadas, né, como é o caso do machine learning, né. Eu diria que talvez seja uma das features mais importantes dos firewalls de próxima geração, essa capacidade de usar esse self-rule extraction, né, uma auto-extração de regras, né. Então, é algo que assim não está no livro, né, 2010, porque a gente está falando de próxima geração, né? Então, sempre que eu trouxer algum conceito que é clássico, mas é válido, eu vou procurar também atualizar. Então, por mais que no livro não fale, NGFW, né, ou firewall de próxima geração, né, eu vou acabar complementando, a gente vai abordar numa aula isso também. É até um artigo, né, que o meu aluno de mestrado ele publicou no SBSEG, e a gente está fazendo agora uma versão estendida, pode ser um artigo que pode ser apresentado na turma. Vou sugerir para vocês, né, se alguém tiver interesse, depois pode trazer. É um artigo bem tranquilo, é uma comparação de características de próxima geração que vários firewalls existentes têm, né? Então ele pegou lá 8 fabricantes diferentes, vários modelos diferentes, e aí ele discute um pouquinho, né, faz algumas comparações de como é que é a avaliação das pessoas que usaram aqueles firewalls, tá? Algumas coisas também interessantes, então, para essa etapa, que vai ser a etapa 2 da disciplina, tá? Ainda na etapa 2, né, nós vamos ter as melhores práticas, né, o projeto de software seguro, né. E aí o que diz também, agora não é mais no livro do Somerville, agora no livro Stalin, 2016, ele fala o seguinte: as melhores práticas no projeto de software seguro podem melhorar significativamente a segurança do sistema. Isso pode incluir o uso de codificação segura, teste de penetração regular e revisões de segurança, né, frequentes para identificar e corrigir potenciais vulnerabilidades, tá? Então aqui a gente ainda está falando do projeto, né? Mas nesse contexto a gente já começa, né, a tocar em alguns pontos que a gente vai falar e abordar um pouquinho mais para frente, que é a codificação segura, teste de penetração, né? Como eu falei para vocês, são as duas próximas etapas que a gente vai revisar. E o mais importante, né, são as revisões de segurança frequente, né? Já testei, já lancei, etc e tal. Vamos fazer uma revisão? Vamos executar um teste de penetração? Vamos fazer uma varredura aí para ver se não tem nenhuma vulnerabilidade atualizada, né? Que entra no que a gente falou na última aula, né? Tem ferramentas automatizadas como o ASP/ZAP, tem o Burp Suite, tem um monte de ferramenta aí, algumas até abertas, assim, né? Fugiu a palavra. Open source. E não só open source, mas livre de cobrança também, né? Às vezes, sem licença para uso ilimitado, né? Então, entra tudo isso, né? Durante e depois da etapa de projeto, especialmente, né? Quando a gente está fazendo testes antes de implementar o software, né? Mas na parte de implementação, depois que o software está rodando, software livre, obrigado, Luiz, estava fugindo a palavra para mim. Então tem vários software livres aí que são de segurança também, tá? Na WASP tem bastante coisa aberta, né? Até porque ela é uma organização, assim, né? Sem fins lucrativos. E aí entra a parte 3, que é a codificação segura, né? Então, pegando o livro do Somerville de novo, ele fala que a implementação segura de um sistema de software pode ajudar a prevenir vulnerabilidades e aumentar a segurança do sistema. Então, aqui o foco aqui, né, nessa etapa, é você tentar prevenir, deixar de inserir vulnerabilidades que eventualmente possam ser exploradas por um atacante, né? E aí fazendo um link com o que eu falei antes. O que acontece se eu tiver um erro de programação ali, né? Eu vou deixar um furo, né, uma lacuna, uma brecha, uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ser explorada por um atacante,
através de um ataque, né, que é aquele outro conceito, e o ataque, ele pode, aí sim, né, fazer com que aquela ameaça, né, seja ela a segurança, a propriedade de segurança que for, né, a disponibilidade, confidencialidade, etc., ele vai tornar aquela ameaça um ataque bem sucedido, né, ele vai conseguir explorar aquela vulnerabilidade e vai conseguir causar um dano no sistema, né, através daquela potencial ameaça, que agora não é mais potencial e de fato é uma ameaça concretizada, né? Um ataque que conseguiu consumar, de fato, aquele medo que tinha, entre aspas, né? O sistema, né? Digamos que a ameaça é o medo, né? E o ataque já é, de fato, o ataque, é quando acontece. Então, nessa etapa aqui, né, você pode especialmente usar a codificação segura, né, embora que também tenha, né, a questão aí de você fazer teste de penetração, revisões de segurança frequente, né. Teste de penetração, geralmente a gente acaba aplicando ele na fase subsequente, mas durante o desenvolvimento você também pode fazer em paralelo com o desenvolvimento, né, testes pontuais, iterações de teste de penetração, até para você ver se a sua codificação realmente está segura. Então, eu não preciso acabar todo o meu software para depois chegar na etapa de teste de penetração. Embora que depois vai ter uma etapa de teste de penetração, né? Durante o desenvolvimento eu posso fazer alguns pequenos testes, executar testes para ver se o que eu implementei está seguro mesmo, sabe? Que eu já consigo eliminar alguns problemas mesmo antes de avançar para a próxima etapa. E aí tem também, né, no momento da codificação segura, né, a gente se preocupar com controle de acesso, com autenticação, autorização, né? Então essas são algumas ferramentas essenciais, né, para melhorar a segurança no sistema de software, né? Isso aqui que a gente já está falando é o Corrosion Rules, que é já o livro de redes clássico aí, né? Talvez a referência número 1 de redes, né, da disciplina de redes. E aí ele fala, né, sobre o controle de acesso, que ele limita quem pode acessar o sistema, a autenticação vai verificar se aquela pessoa ela é realmente ela mesma, e a autorização ela vai dizer o que ela pode fazer. Então, muita gente, às vezes, confunde essas três coisas, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas dentro do controle de acesso, né, você pode verificar, então, se aquela pessoa é realmente quem ela diz ser. Não adianta você permitir uma aplicação, né, ou uma pessoa a acessar somente se ela tiver permissão. Primeiro você tem que ver se aquela pessoa é ela mesma, né? Não adianta eu dizer que eu sou o reitor da Unipampa e eu sair aí fazendo um montão de portaria, né, em nome do reitor. Né? Porque o sistema, ele só permite o reitor fazer, mas eu disse que eu era reitor, o sistema acreditou em mim. Não, eu preciso provar que eu sou o reitor, né? Como é que eu provo? Através de credenciais, através de mecanismos de autenticação, através de senha, muitas vezes mais do que senha, né? Tokens e assim por diante. Então, percebam, né? Só controlar acesso não adianta. Só autenticação também não adianta, né? Eu me autentiquei como Silvio, sou professor, mas eu saio fazendo coisa que só o reitor deveria fazer, né? Também não adianta, né? Eu estou fazendo coisas que eu não estou autorizado. Então, é um conjunto, né? São três, a gente chama de 3 As, né? A autenticação, né? A autorização e o access control, né? Controle de acesso. Biometria facial perde para senha, hierarquia e segurança. Meu cartão de aproximação não permite efetuar pagamento se eu desbloquear a tela com a Face. Pois é, eu estava vendo até esses dias, né, especialmente agora, voltando àquele link, né, que eu fiz lá no início da aula, né, falando de IA e etc. Eu estava vendo uma aplicação de IA que ela pega uma foto da pessoa e ela imita perfeitamente o movimento da pessoa, né? Quer dizer, ela engana aplicativos de biometria facial. O que a gente pensava há pouquinho tempo atrás, né? Pouquinhos anos, que não, cara, peraí, eu estou usando aqui um dado da pessoa, é o rosto dela, né? Mesmo se for um irmão gêmeo, vai ter alguns traços diferentes, então a gente vai usar aprendizado de máquina para conseguir né, a inteligência artificial ao nosso favor, para conseguir detectar uma leve diferença entre um rosto e outro rosto. E entra naquilo que eu falei, é uma eterna competição. Beleza, eu vou usar a técnica mais avançada de IA possível para evitar que alguém se passe por uma pessoa que não é. Só que o atacante ele vai usar a técnica de IA mais avançada possível para burlar esse meu controle. Né? Então, é por isso que a gente fala, né? Alguém podia dizer, alguns anos atrás, alguém deve ter falado, não, cara, é impossível tu se autenticar, porque aqui tem um reconhecimento facial. Como é que tu vai pôr teu rosto aí? Como é que tu vai trazer o rosto da pessoa? Só se tu matar a pessoa e pôr ela na frente, né? Parece em filmes, às vezes pega a cabeça da pessoa e põe ali. Não precisa de matar a pessoa, tu pode ter controles baseados em IA, né, normalmente, que você consegue burlar, né, o reconhecimento facial. Mesma coisa para digital, né? Quem nunca viu em filmes que eles pegam lá o silicone, né? Pega a digital da pessoa, faz um dedo de silicone que consegue acessar, né? Enfim, se você conseguir reproduzir aqueles dados biométricos, por mais que a complexidade seja bem maior, né? Você pode também pegar os dados biométricos da pessoa, né? Através
de engenharia social, através, né, de uma sofisticação um pouquinho maior do que você simplesmente reproduzir a senha dela, né? Mas para quem tem poder computacional e acesso a essas tecnologias, acaba sendo acessível, sendo fácil, né, entre aspas, ou relativamente fácil, né, você conseguir reproduzir, mesmo sinais que sejam sinais teoricamente, né, bem teoricamente mesmo, irreprodutíveis, né? A gente já viu que talvez nem impraticável mais seja, né? Impossível a gente sabe que não é, né? Mas talvez nem impraticável mais seja. E é o que eu digo para vocês. Há poucos anos atrás, deve ter alguém que falou, cara, é impossível. E aí, se tivesse o carinha da minha banca, ele ia dizer, cara, não diz que é impossível, diz que é impraticável com a tecnologia atual. Daqui a pouco já não é mais impraticável, né? Especialmente quando a gente fala de computação quântica, né? E aí começa a entrar num assunto que a gente fica até com medo de confiar em qualquer coisa, né, de segurança. Tem umas pessoas muito evoluídas assim na área de segurança que elas falam que a única maneira de tu estar realmente seguro, né, tua informação realmente estar segura na internet, ela não está na internet, né? Você não está com a informação lá. Aí sim você vai garantir, né, que ninguém vai acessar. E ainda assim, daqui a pouco alguém consegue lançar sua informação lá de alguma maneira, né? Mas na prática, né, o mais próximo do impossível, né, de dizer que alguém vai conseguir acessar uma informação, é aquela informação não existir naquele lugar, né? Não está no formato digital. Aí você pode dizer, talvez, e aí eu digo talvez, né, que é perto do impossível, né? Porque daqui a pouco o meu número do cartão de crédito não digitei em lugar nenhum, mas eu fui no posto de gasolina, na hora que eu fui pagar, a câmera pegou, né, o meu número de cartão de crédito e acabou, alguém conseguiu roubar meu cartão de crédito via internet, via câmera, enfim, mesmo que eu, Silvio, não tenha passado para lugar nenhum, não coloquei aplicativo nenhum, porque eu não acredito, né, não confio nisso aí, não sei o quê, ainda assim, né, não posso dizer que é impossível, que alguém pode dar um jeito e conseguir, né? Então talvez seja, nem, é mais um exemplo que nem é impraticável, né, porque já tem exemplos, já tem notícias, né, várias situações, eu já tive um cartão físico que eu não tinha, eu sempre uso cartão virtual, né, já tive um cartão físico que eu não, também não tem lugar nenhum, que já foi usado assim por atacantes, já começou a aparecer fatura que não era minha ali, né? E então, não sei até hoje de onde, foi depois de uma viagem isso, né? Mas não faço ideia de que lugar exato que aconteceu esse roubo aí, né? Mas provavelmente foi algo nesse sentido, alguma câmera, alguma coisa. Tem o que a gente chama de chupa-cabra, né? Que são aqueles dispositivos que os atacantes instalam nos caixas eletrônicos, né? É meio que uma capinha mesmo que você põe ali em cima do leitor original. Ele permite, inclusive, que o leitor funcione, você consegue fazer seu saque, consegue mexer normal ali, só que aquela informação que está no seu cartão ela é clonada, né? Assim, isso acontecia principalmente com os cartões aqueles de tarja, né? Que você passava, que você inseria. Hoje em dia já é um pouco mais diferente, então já não é tão simples assim, né? Tem o chip, que já tem um nível adicional de autenticação e tudo mais, mas é aquela coisa, né? Vai evoluindo a segurança, vai evoluindo também as formas de você quebrar a segurança. Na parte 4, pessoal, vem os testes de penetração, e aqui eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque a gente já está quase no final do nosso horário. Mas na parte 4 nós temos os testes de penetração, né? E aí, se nós pegarmos de novo, né, o livro de Stalin, ele vai trazer a seguinte definição, né? Os testes de penetração, eles são uma ferramenta eficaz para identificar e corrigir vulnerabilidades em um sistema de software. Então, antes de continuar lendo, né, um detalhe interessante, né? Percebam que a gente está falando aqui em identificar e corrigir vulnerabilidades. O que significa isso, né? Que espera-se que quem faz esse teste de penetração seja o proprietário do software, seja alguém interessado em proteger o software, né? O que acontece se eu não executo o teste de penetração? O meu inimigo, né, o atacante, ele vai provavelmente, né, tentar fazer um teste de penetração. E aí ele vai identificar, só que ele não vai corrigir. Ele vai identificar e vai explorar, né? Então, enquanto que o teste de penetração eu consigo executar esses testes em qualquer URL? Sim, você consegue executar em qualquer URL. Tem URLs que vão ter alguns bloqueios, alguns mecanismos, né? Porque o protocolo usado, né, para fazer as requisições, dependendo do protocolo usado, né, dependendo da forma com que a requisição é feita, alguns sistemas são robustos a isso, né? Eles conseguem detectar que, opa, isso aqui é um teste de penetração e eles bloqueiam, não respondem, tá? Mas tem ferramentas que elas são sofisticadas o suficientes para ela reproduzir o comportamento humano, sabe? Se é um site, é um servidor HTTP, um servidor web, essa ferramenta ela vai começar a enviar requisições web. E ela vai começar a tentar fazer autenticação, vai começar a atuar como um usuário, tá? Se vocês pegarem o ASP.Zap, tá? Tem vários modos de operação. Mas tem uns modos de operação que a gente vai ver mais para frente aqui nas aulas, que ele começa a mexer, né? Você abre o navegador, né? Ele começa a clicar nos lugares, começa a escrever, assim, ele simula o comportamento do usuário, tá?
Só que ele simula seguindo alguns padrões justamente para tentar mapear aquelas vulnerabilidades que a gente viu na aula passada, do top 10 do ASP. Então, sim, você consegue. E aí, uma notícia, né, que de certa forma até grave, né? Tem muitas instituições públicas, né, que deixam de investir em segurança, né? Você deve saber que TI é uma coisa assim que não tem a devida atenção que deveria ter, e segurança menos ainda, né? Então, em muitas instituições públicas, às vezes não tem uma equipe de segurança, não tem alguém especialista em segurança. Quantas vezes vocês viram aí um edital para contratar um especialista de segurança para atuar numa universidade, por exemplo, assim, né? Muitas vezes não tem. A preocupação inicial é contratar um professor, é conseguir verba para funcionar, né? Então, quer dizer, quando você começa a fazer teste de penetração, você acaba descobrindo que tem muito mais coisa insegura do que você imaginaria, tá? Sistemas que são usados no nosso dia a dia acabam sendo muito inseguros. Abrindo um parênteses, tá? Não façam isso em qualquer sistema, porque tem limites legais, né? Às vezes a gente nem sabe o que é permitido, o que não é. Tem uma linha tênue entre tu usar um software assim para conhecimento, para estudo, e você tá daqui a pouco infringindo uma lei, tá? O mais seguro, se vocês querem brincar com isso, é vocês usarem um servidor, atacar entre aspas, né? Um servidor de vocês mesmos, ou pegar um desses que são disponíveis especificamente para isso, né? Esses de CTF, né? De Capture the Flag. Tem ferramentas na web, aí, né? Tem sites inseguros que eles nasceram para isso. Então, na hora de brincar, de estudar, de aprender, façam isso, usem o que está disponível, porque daqui a pouco vocês vão ser presos aí e não vai ser culpa minha, ela está sendo gravada. Eu estou dizendo para vocês não sair fazendo varredura em qualquer site, porque daqui a pouco vocês atravessam uma linha muito tênue do que é legal e do que não é legal, tá? E é normal, a pessoa vai começar a brincar, conhecer, e vai começar a despertar curiosidade, e quando menos espera, está cometendo um crime ali que não gostaria de estar cometendo, né? No meio do aprendizado, está começando a cometer. Então, assim, é aquela diferença, né, entre o hacker, o cracker, né? E vai tudo, tem tudo a ver com o que eu estou mostrando nesse slide aqui, né? Idealmente, o teste de penetração, ele é a pessoa que está ali estudando, está procurando achar problemas para corrigir. Mas se você está procurando um sistema numa empresa que não é a sua empresa, quem garante que você está tentando corrigir e você não está tentando roubar ali daquela empresa, né? Pode falar, Thiago. Essa questão do legal, né? É proibido mesmo tu realizar um teste de segurança quando tu não tem autorização. Então, eu já tive um amigo que ele estava falando comigo que ele achou umas falhas no site e ele mandou para a empresa que desenvolvia o sistema lá, e a empresa ameaçou a deprocessar ele, porque ele não estava autorizado a fazer aquilo. Então, isso a gente acha que não é o correto, né? Mas é o que mais acontece. Eu, como estou no meio da segurança, já vi muitos casos assim, da pessoa agir de boa fé, só que no fim ela acaba se entufando, porque a empresa vem com 1000 armas para cima de ti. Porque ela pensa que tu pode estar tentando extorquir ela, porque é um caso da extorsão, né? Digamos assim, porque tu tá falando, olha, tem uma falha aqui, eu posso fazer isso, isso e aquilo, e aí muitas vezes a forma que tu fala, o cara acha lá que tu tá Ameaçando. ameaçando, então, ou pagar algum dinheiro para ele porque ele achou. Então é bem tênue, como tu falou. É bem isso. E assim, não adianta eu dizer para vocês, professor de segurança ou um professor de direito, dizer, olha, até aqui vocês podem, até aqui vocês não podem. Cara, se vocês forem processados, quem vai decidir se vocês podem ou não podem, né, vai ser o juiz lá com base no que ele interpretou da lei, né? Ainda mais se não tem uma legislação específica, ó, se tu clicar nesse botão aqui, tu vai ser preso. Se tu não clicar, tá tudo bem, né? Se for até esse ponto. Então, assim, via de regra, né, o recomendado é que vocês não tentem aplicar essas ferramentas, né, assim, de pentest, por exemplo, em lugares que vocês não estão autorizados, né? Eu quero testar num site da Unipampa. Fala lá com o DETI, que pede uma autorização, faz um TCC em cima disso, fica bem legal. O meu aluno, por exemplo, que explorou o Moodle, ele chegou a fazer uma varredura na universidade, lá onde ele fez o TCC, não foi na Unipampa, foi em outro lugar, e começou a ver que tinha coisa para investigar, e aí eu falei, cara, não faz isso. Aí ele, o que ele fez? Ele pegou uma máquina na Amazon e instalou lá a sua própria instância do Moodle, né? E ainda assim tu tem que ver se tu não tá ferindo algum contrato da Amazon, né? Porque às vezes tu atacar uma máquina da Amazon, mesmo que ela seja tua mesmo, né? Eventualmente pode estar ferindo, você pode estar usando recursos de forma que você não deveria. Tem que sempre ficar ligado assim nos contratos, né, dessas empresas, né? Nos termos de uso. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que você tome um processo aí, né?
Então, não vale a pena. É melhor você usar na sua própria máquina, instalar uma máquina virtual no seu computador, instalar uma aplicação, aí no caso do Moodle ele é open source, né? Você consegue instalar o Moodle na sua máquina e aí você consegue brincar à vontade, por exemplo, com o Moodle, né? Tô pegando o Moodle de exemplo porque foi o caso lá do meu aluno, né? Quem tiver interesse pode procurar meu nome aí não está publicado ainda. Pode me falar depois que eu vou falar para você, vou mandar para vocês. O TCC está publicado, mas o artigo foi publicado agora também no SBSeg. E como o SBSeg é daqui a um mês, né? Ele não está ainda disponível a URL, mas eu posso mandar o PDF se alguém tiver interesse. A gente vai falar disso também. Na etapa de teste de penetração, a gente vai falar desse trabalho aí. Tá? Bom, voltando então para essa slide, que eu parei no meio da frase, né? Os testes de penetração são uma ferramenta eficaz para identificar e corrigir vulnerabilidade, obviamente, se for feito por quem está a fim de corrigir, ou né, pode ser usado também como uma forma de explorar. Inclusive, é o que os atacantes costumam fazer. Eles não vão dizer, opa, eu vou descobrir a senha do fulano, né? Ou vou tentar fazer tal coisa. Ele, antes de mais nada, ele vai ver quais são as vulnerabilidades, quais são as portas abertas que tem nesse sistema. Como é que ele faz isso? Eu vou perder meu tempo para ver se eu consigo quebrar esse sistema. Não, cara, antes de mais nada, eu vou ver se não tem falhas conhecidas, né? Tem um site chamado VulDB, né, que é o banco de dados de vulnerabilidades, que ele já mapeia várias vulnerabilidades conhecidas em determinados sistemas, né? Nas versões daquele sistema. Então, se eu ver que determinado sistema está usando Apache versão não sei o que lá, eu posso entrar nesse site aí, lançar lá a versão do Apache e eu vou saber todas as vulnerabilidades que existiam naquela versão. Mesmo que o Apache já tenha novas versões que corrigiram aquelas vulnerabilidades, se tiver sistema desatualizado, e isso, detalhe, é o que mais acontece, né, vocês vão conseguir descobrir coisas vulneráveis, tá? Vocês vão descobrir sistemas vulneráveis que muitas vezes são sistemas em produção mesmo, tá? Se vocês tiverem uma curiosidade, dei uma brincada depois nisso daqui, ó. Deixa eu dar um aí, ó. Vou mandar aqui para vocês. Esse aqui é um banco de dados assim, enorme, que ele mostra muita coisa vulnerável na internet, tá? Depois dei uma fuçada aqui, né? Se vocês começarem a procurar, ele vai mostrar aonde estão. Eu pensava isso, cara, mas quem é que vai achar, vai descobrir meu IP, né? Meu IP não vou passar para ninguém, eu tô seguro. Aqui ele mostra portas que estão abertas. Se vocês começarem a olhar aqui, eles vão ver, vocês podem procurar por protocolo, quais são os servidores web que estão disponíveis, e aí você consegue ver várias coisas, ó. Quais são as versões do servidor do Apache que está rodando lá. Ou seja, a gente pensa assim, tá, eu acabei de instalar o Apache aqui, ninguém vai saber a versão do Apache, a versão está insegura, tá, mas ninguém vai saber. Não é assim, tem ferramentas automatizadas que expõem tudo, sabe, da tua rede, tá? Tem várias coisas, né, que são possíveis de encontrar. A gente não vai ter tempo de brincar com isso aqui agora, né, porque tá acabando a aula, mas fica aí como tarefa para quem quiser dar uma exploradinha. Brinca um pouquinho com esse site aqui, tá? Ele é bem, bem interessante. Olha só, ele faz o crawl em toda a internet a cada semana. Então ele dá uma perspectiva atualizada, assim, no máximo vai estar atrasado em uma semana. De cada câmera web, se você tem uma câmera na sua casa que está insegura, está vulnerável, isso aqui vai estar mapeando a tua câmera, tá? E o meu aluno, esse mesmo que fez o TCC, ele às vezes não respeitava muito, né, os limites, né? Ele já descobriu câmeras de... Uma vez ele me mostrou uma câmera dos cachorros de uma pessoa sendo filmada. Eu, caramba, para de mexer nisso aí, cara. Tu não pode fazer isso. Mas ele achou através desse site aí e... Então, assim, tomem cuidado também até com o que vocês vão fazer se vocês acharem alguma coisa assim vulnerável. Aquela coisa assim, vocês podem acessar as ferramentas, podem brincar com elas, mas tomem cuidado para não invadir a privacidade de alguém, de alguma empresa, assim por diante, tá? A parte 5, então, né, nosso último artigo vai ser monitoramento e auditoria. Essa aqui, como eu falei para vocês na aula passada, é a parte que eu pesquiso, que eu mais trabalho, tem a parte de detecção de intrusões. Então, o que o Somerville fala sobre isso? O monitoramento e auditoria de um sistema de software são ferramentas importantes para garantir a sua segurança contínua. Isso pode incluir desde a revisão regular de logs do sistema, né? Vou abrir aqui meus logs para ver se não tem nada estranho acontecendo, até a verificação, né, de comportamentos suspeitos e realização de auditorias de segurança regulares. Então, de vez em quando eu vou lá dar uma varrida geral, né? Isso aqui não é só manual, tá, pessoal? Tem várias ferramentas automatizadas que fazem isso, muitas delas com aprendizado de máquina, né, a famosa IA, e então isso facilita, né? Quer dizer, você não tem que esperar eu ter a boa vontade de abrir meus logs para ver se tem algo estranho. O ideal é que eu tenha um sistema proativo que fique o tempo todo consumindo meus logs para ver se tem algo anômalo, algo estranho nos meus logs, tá? Detecção de intrusões, né, que é o que eu falei para vocês. A detecção de intrusões, né, segundo Kurose e Ross, em 2010, é o IDS, né, a detecção de intrusões, pode ser usada para identificar e prevenir, né, acessos não autorizados a um sistema de software ou a uma rede, né, não só o sistema de software. Isso pode incluir a monitoração de atividades incomuns, a identificação de tentativas
E aí a gente está falando de um ataque já específico, né? Tentativas de logins falhadas. Pode ser um ataque de força bruta. Detecção de alterações não autorizadas ao sistema. Pode ser algum ataque à integridade de algum sistema, né? E assim por diante. Tem várias outras coisas, comportamentos específicos, tá? Então, assim, quando você for instalar um IDS, você vai ter que ou configurar regras, ou você vai ter que ter assinaturas de ataques, né? De uma variedade de ataques, né? E aí, como é que eu treino meu IDS para detectar aquilo que ele precisa detectar? Eu volto lá naquele início, onde a gente falou dos requisitos, né? Você vai ter que ver quais são as ameaças, o que você está querendo proteger, e você vai dar uma ênfase, um foco nisso aí. Claro, quanto mais você conseguir monitorar, quanto mais logs você tiver, mais robusto vai ser, maior vai ser o custo computacional, né? Você vai ter que gerenciar os recursos para conseguir uma boa detecção de intrusões, tá? Pessoal, então para concluir, né, é um overview da disciplina, né, e ao mesmo tempo a introdução da engenharia de software seguro, né? Então, para concluir essa aula, a gente pode ver que a engenharia de software seguro é uma disciplina que estuda as estratégias aplicáveis em todas as fases do ciclo de vida do software, né, desde quando você vai listar requisitos até quando você está monitorando o software já rodando. Então, em geral, assim, bem em resumo, é isso, tá, que vocês vão estudar nessa disciplina. A gente vai dar algumas aprofundadas, a gente vai ver alguns exemplos práticos sempre que possível. Eu sei que vocês estão loucos para ver coisa prática, não só a teoria, né, como a aula de hoje. A gente vai procurar equilibrar, tá? Na medida do possível e do necessário, eu vou ter que passar alguma teoria, como foi o caso da aula de hoje. Na medida do possível e do necessário, né, principalmente do possível, a gente vai tentar ver alguns testes mais, umas aulas mais práticas, tá? Putz, caiu minha conexão. Falando em ataques, né? Tinha algum aluno de cara aí que eu estava indo até essa hora e fez um ataque de negação de serviço que me derrubou. Você está me ouvindo, pessoal? Sim, eu voltou. Foi um aviso, ó, tá acabando a aula, professor, para de falar. Me derrubaram aqui. Não sei se vocês Um ouviram até o aluno final. mostrando que sabe e te derrubando da aula já. Oi? Algum aluno mostrando que já sabe da disciplina e te derrubando Pois é, preemptivamente, professor. me fala quem foi que eu vou dar 10, já tá liberado, pessoal. Beleza, pessoal, então deu uma caída aqui na internet, mas já voltou, mas acabou a aula também, tá? Foi bem na hora final, né, no último slide. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Se não tiverem dúvidas, estão liberados por hoje. Vou parar a gravação e depois eu vou deixar disponível, tá, pessoal? A aula passada está disponível lá no Classroom e essa aqui também vai ficar. Vou procurar já todas as aulas disponíveis, tá? Então, se alguém não puder participar algum dia por algum motivo, não precisa.